Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa terça-feira e eu convido você para que juntos possamos ter esse tempo de louvor, de gratidão. E é claro que Deus tem uma palavra aos nossos corações, uma palavra de fé, de esperança, né? Os cultos de terças têm esse objetivo de trazer aos nossos corações, né, esperança, num tempo onde tem sido até preocupante pela ausência de esperança. Mas nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus que é poderoso. Você crê assim? Amém. Eu gostaria de compartilhar com você no início, né, dessa nossa reunião, Isaías 41:10. E eu convido você para que juntos possamos ler numa só voz, né? Isaías 41:10. Isaías fica no Antigo Testamento, né? E é bom que você confira aí, se você tem um exemplar da Bíblia, mas se você não tiver, não há problema algum, você pode estar acompanhando no telão. Amém? Então vamos ler todos juntos, vamos lá, 3, 4. Glória a Jesus. Essa é uma das promessas, a palavra do Senhor, que é a nossa fonte de fé e esperança. Ela tem muitas promessas e uma delas é essa. Sabe por que nós somos encorajados nessa noite a não ter medo? Não temas. Sabe por quê? Porque o texto mesmo explica. Porque o Senhor nos dá forças. O Senhor nos ajuda. E nós precisamos reconhecer que Ele realmente tem nos ajudado. O Senhor te ajudou a estar aqui nessa noite. O Senhor te deu forças. O Senhor conduziu a sua história para que você pudesse estar aqui nessa noite, né? Então que seja muito precioso esse tempo. Amém? Eu convido você, por gentileza, a se colocar de pé para juntos orarmos ao nosso Deus, né? Expressando aqui esse texto diante de uma sociedade que tem sido afrontada e também uma sociedade que tem estado distraída. Nós somos encorajados a estar seguro, né? A estar seguro aos cuidados do nosso Deus, né? Ele é justo. O Senhor é a própria essência do amor. Nós temos um Deus de amor, né? E nós também temos um Deus justo. Então, muitas razões para a gente orar nesta noite. E você pode orar do seu jeito, do seu jeitinho, mas mesmo você sabendo, muitas das vezes, que Deus já sabe o que você vai dizer, mas Ele ama reconhecer. Ele ama quando nós reconhecemos a nossa dependência. Então expresse, abra o seu coração, não fique constrangido, você está no lugar certo. Esse é o lugar, a presença do Senhor já está aqui. Foi a primeira pessoa que chegou a esse lugar. E Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está cuidando do seu trabalho, está cuidando da sua família. Então, enquanto você glorifica ao Senhor aqui, enquanto você se derrama aos cuidados do Senhor, Ele vai te renovar e vai cuidar de tudo. Amém? Glória a Jesus. Vamos ter um tempo de oração, e eu convido a nossa irmã Helena para conduzir, né, a todos nós com um momento de oração. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós nessa noite nos achegamos aqui, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo dia que já se passou. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que foi derramada em nossas vidas nesse dia. Obrigada pelo Teu cuidado, por Tua vida em nós, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós te amamos, Jesus. Porque nós ansiamos te adorar, te exaltar e ouvir de Ti, Senhor, e sentir a Tua presença em nós. Abençoe cada um, Senhor, dos meus irmãos que se encontram aqui nessa noite. Que a Tua vida, que a Tua unção, que a Tua paz,
esteja, Senhor, sobre a mente, esteja no coração de cada um, Senhor. Que possamos juntos engrandecer ao Teu nome, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, toda inquietação, toda dor, todo medo, toda ansiedade, Senhor. Nós lançamos diante da cruz, Jesus, porque o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que poderia nos afastar de Ti, Senhor. O Senhor já pagou o preço para que estivéssemos aqui, adorando, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Aquieta o nosso coração, Senhor, aquieta a nossa alma nessa noite, para que possamos Te exaltar, como o Senhor verdadeiramente é digno de ser adorado, Pai. Te damos graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Comece a glorificar o Senhor. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele é. Deus é Senhor absoluto, aquele que reina para todo sempre. Agradeça ao Senhor, dê a Ele o teu louvor, a tua adoração. Tenha o coração grato nesta noite. Obrigado a Deus pela tua presença neste lugar. Venha nos ensinar a te adorar, Senhor Deus. Tu és digno de louvor e digno de toda adoração. Adora o Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor. oh, graça de Deus. E me comprou, ungido do Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente com
Amém. Vamos estar aplaudindo ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom cantar sobre a cruz de Cristo, sobre o seu sacrifício no nosso lugar. Estava pensando hoje de manhã sobre esse amor de Deus, esse amor incondicional. A cruz de Cristo, ela revela esse grande amor que Ele teve por cada um de nós. Ele revela uma graça que nos alcançou. Quando eu penso nisso, eu entendo que Jesus, Ele não morreu por pessoas perfeitas. Ele não morreu por uma manada de humanos. Ele morreu individualmente por cada um. Quando Ele morreu na cruz no nosso lugar, Ele estava morrendo por você, por cada um de nós, com os nossos erros, com as nossas deficiências, com os nossos medos, com as nossas frustrações que nós temos. Quantas vezes nós erramos em tantas maneiras, mas nossos erros não surpreendeu o Senhor, porque Ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos, sem merecimento. Você é, do jeitinho que você está, com todos os teus medos, com todos os teus desafios, Ele morreu por você. O que Ele quer de nós nesta noite? O que Ele quer de nós uma rendição. Peça para o Senhor que Ele possa agir no teu coração, que Ele venha agir nos nossos corações nesta noite, e que Ele cresça, que o seu projeto cresça, sua vontade boa, perfeita, agradável, seja nítida na nossa vida cada dia. Vamos pedir isso ao Senhor, querido. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de indecisões, tempos de tantas coisas, de frustrações. Tem muita gente frustrada por aí, tanta gente perdida sem Jesus Cristo, tantos jovens atolados em drogas, em bebidas, distante de Deus. Está acontecendo tudo isso aí fora, ao nosso redor. Quantas famílias sendo bombardeadas pelo inimigo, Satanás tem lançado sua flecha inflamada. As pessoas não querem desfrutar desse amor já revelado na cruz por cada um de nós. Cabe você, cada um de nós aqui, como igreja, a reconhecer, Senhor, que Ele cresça e que eu diminua. João Batista disse isso. Depois de ser o precursor de Jesus, preparar o caminho, ser usado por Deus, ele disse: Senhor, que Ele cresça e que eu diminua. Querido, está na hora de nós, cada um de nós, diminuir e deixar Deus crescer em nós, e que as pessoas conheçam o Senhor através da nossa vida. Mas para isso é preciso buscar o Senhor. Pai, eu quero mais de Ti e quero menos de mim. Peça aí para o Senhor nesta noite. Aleluia, Senhor Jesus. Esse louvor, a tua oração nesta noite, a nossa oração nesta noite. Estou aqui, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus.
mais de Ti, Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito, mais do Teu agir na nossa vida. Reconhecer o Teu domínio, reconhecer a nossa dependência, Senhor, reconhecer que nós carecemos da Sua graça, carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Queremos, ó Pai, nesta noite declarar que queremos mais de Ti na nossa vida, mais do Teu Espírito, mais do Teu agir, mais da Tua vontade, mais obedecer ao Senhor. Está no centro da Tua vontade, é isso que nós queremos. E pela nossa incredulidade, nossas fraquezas, às vezes nós temos tanta dificuldade de andar nos Teus caminhos, Senhor. E que nós queremos nesta noite, Senhor, é mais de Ti, Senhor, é mais do Teu Espírito, é mais do enchimento, é mais discernimento, Senhor, mais amor em cada um de nós. Obrigado, Jesus, por aquilo que Tens feito na nossa vida. Enche nosso coração e vem
falar conosco nesta noite, Deus. Vem nos encher nesta noite. Nós precisamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode assentar os irmãos, Deus abençoe. Nós iremos ter mais um momento de oração. É claro que a gente não pode desconsiderar, né, e passar em branco aqui os momentos de agradecer ao Senhor, né? Hoje, pela graça de Deus, né, nosso irmão Simão Pedro, né, ganhou mais um neto, né? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, né? Mais um bebê aí, né? Glória a Deus. A Thalita está bem, né? Já está na expectativa de voltar aos treinos da academia, né? Para quem conhece a Thalita sabe que ela gosta muito, né? E ela gosta muito daquele exercício CrossFit, né? É isso mesmo, né? Falei certo? Né? E então já está animada e só precisamos cuidar aí para ela não levar o bebê com ela agora, né? Para ela ter juízo. Mas a gente precisa orar pelas causas impossíveis, pelas pessoas queridas que necessitam, e a igreja está aqui para isso, né? Então, talvez você conheça alguém que necessita das nossas orações, e como igreja, esse é o papel da comunidade, quando ela se reúne e quando a gente ora com propósito, porque a palavra do Senhor nos ensina. Eu sempre costumo dizer aqui, né? Está lá em Mateus 18, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando a igreja se reúne, ela entra em concordância, a gente sabe que há uma unidade e Deus, Ele ouve as nossas orações como povo de Deus, né? Então, se você tem alguém do seu círculo de amizade, talvez seja você que está aqui necessitando das orações. Nós queremos que Deus, Ele é fiel e Ele há de ouvir as nossas orações. Você crê assim? Então vamos orar. Se é você ou alguém que você conhece, que você se coloque de pé e represente alguém da sua família e ore por ela com fé. Se é alguma área emocional, espiritual, seja ela também por questões de Deus necessitar, né, de abrir uma porta, o Senhor Jesus, Ele abre portas que ninguém fecha. E Ele também fecha portas que ninguém abre. Ele é soberano. Oi. Vamos orar pela Ana Paula também, né? E também Nivaldo. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós como igreja, nós nos reunimos primeiro para depender de Ti, para confiar em Ti, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Nós, ó Pai, nos derramamos diante de Ti por tantas áreas, ó Pai, que nós precisamos colocar diante de Ti. E eu não sei como que está o coração do meu irmão e minha irmã nesse momento, se é vidas que estão sendo colocadas, como o Nivaldo, como a Ana Paula, como outros aqui, Senhor. Mas nós colocamos diante de Ti para que o Senhor possa fazer o impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, o Senhor possa fazer, Pai. E não que sejamos merecedores de algum resultado, ou de algum merecimento, ou de alguma forma, Senhor, que o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós, ó Pai, reconhecemos a nossa dependência diante de Ti e nós profetizamos a Tua bênção, Senhor, a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção do renovo, a bênção da transformação da tristeza para um ambiente de alegria, para uma atmosfera de reconhecimento da Tua grandeza. Nós reconhecemos, ó Pai, que só o Senhor pode promover essa atmosfera, só o Senhor pode promover esse ambiente. E por isso, ó Pai, sopra com o Teu Espírito. Basta uma palavra do Senhor para que haja um milagre. Basta uma palavra do Senhor para que haja revelação do Senhor.
E por isso, nos 4 cantos desse ambiente, nos 4 cantos dessa cidade, manifesta o teu poder. Nós oramos e nós, ó Pai, repreendemos no poder, na autoridade do nome de Jesus, que todas as ciladas, que todas as flechas, que todas as artimanhas do inimigo estão nesse momento, ó Pai, destituídas, neutralizadas no poder do nome de Jesus. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder e autoridade. Nós cremos que o teu sangue precioso está sobre as nossas vidas. E nós aqui profetizamos, o sangue de Jesus tem todo o poder para fazer grandes coisas e para nos impulsionar a viver experiências maravilhosas contigo. Por isso, ó Pai, nós colocamos essas vidas e cremos que no tempo certo o Senhor há de realizar a tua vontade. E nós nos submetemos diante de ti e reconhecemos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Quero liberar uma palavra ao seu coração, da parte de Deus. Atos 27, 22. Sejam os meus olhos aí, por gentileza, vamos ler todos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 22. Muito provavelmente você já deve conhecer essa história, e essa história, ela não está muito longe da nossa realidade. E eu gostaria de motivar você a refletir. Eu sei que é um grande desafio, muitas das vezes, conectar textos e versos da Bíblia no nosso dia a dia, mas eu tenho a convicção de que a palavra já tem esse efeito. Não depende do pregador, então só depende da nossa forma de olhar e de ouvir o que Deus está revelando nesta noite. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 22. Vamos ler? Vamos lá? 3, 4. É o versículo 22? É isso aí. Dá um conselho bem... É isso mesmo, que a versão é diferente, né? Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. É isso mesmo, né? Queridos, esse texto é a situação que envolveu o apóstolo Paulo, e acho que você já deve conhecer essa história. A gente poderia aqui considerar a leitura do texto todo, do capítulo 27, mas não dá tempo. Por isso que a gente sempre tenta trazer de forma dinâmica a mensagem que o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações. E nós precisamos considerar, irmãos, que a presença de Deus não significa ausência de tempestades. Não é ausência, nunca foi. Significa que nenhuma tempestade conseguirá impedir os propósitos de Deus, aqueles propósitos que Ele estabeleceu na nossa vida. Você crê assim? Nós temos muitas das vezes uma forma equivocada de compreender a grandeza de Deus. E é claro que uma espiritualidade com ruído, ela sempre vai achar que Deus é muito incansável, não é muito grande, é difícil de ser alcançado, mas não é assim que nós precisamos nos relacionar. Ele dá acesso a cada um de nós, de nos relacionarmos com Ele, porque Ele é onipresente, Ele é amigo, Ele quer se relacionar conosco, mais próximo do que a gente puder imaginar. E Ele, quando nós nos relacionamos com o Senhor, Ele revela a sua vontade, o seu querer, Ele nos direciona, Ele traz esclarecimento, Ele traz a cada um de nós aquilo que é importante, para que as coisas ao nosso redor possam fluir naturalmente. Então, como continuar a vida e as coisas que estão ao nosso redor quando aquilo que sustentava a nossa caminhada começa a parecer frágil, como no caso do navio. O navio estava sofrendo uma tempestade. E quantos de nós poderíamos aqui considerar
que na nossa caminhada existem áreas que são frágeis, né? Quando a saúde é abalada, quando os planos mudam, quando portas se fecham, né? Isso é vida real. Nós sempre idealizamos a vida ideal, né? Mas não é assim que funciona. Por isso que no ano de 2026 nunca foi tão necessário e tão importante viver uma vida cristã, né, próxima do ideal de prudência, como o texto que foi aqui compartilhado no domingo, né, em Efésios capítulo 5, que nós precisamos, né, andar prudentemente, não como tolo, mas sim como sábios. E a sabedoria vem da parte de Deus. Quantos desejam a sabedoria da parte de Deus? Eu também desejo, todos os dias. A gente não pode ser prepotente, orgulhoso em achar, não, eu já sei de tudo, já sei até que o pastor vai falar, mas não é assim que funciona a vida cristã. Somos desafiados, somos tentados a colocar em prática, e a sabedoria de Deus, quando nós nos submetemos à vida e à prosperidade, né? Então, quando muitas das vezes passamos por tempestades que podem ser relacionadas com, por exemplo, famílias com dificuldades, quando a estabilidade financeira também é comprometida, quantas situações de tempestade que nós temos que sofrer, né? Quando a esperança começa a diminuir, quando surgem medos sobre o nosso futuro, aquela ansiedade, aquela expectativa que nós criamos e muitas das vezes ali depois ela acaba sendo frustrada. Quantas decisões importantes geram incertezas, quantas perdas inesperadas mudam a direção da vida, e a gente não pode desconsiderar isso. Isso é vida real, e passamos por essas tempestades, e não tempestades como na forma literal do texto, como eles estavam enfrentando, mas o texto traz a nossa realidade, uma tempestade que pode ser nessas áreas que eu mencionei, quando o silêncio de Deus parece difícil de compreender, não é? E a gente ora por um ano, a gente ora por 2 anos, a gente ora e nada acontece, parece que Deus está surdo, mas eu quero te dizer que Deus não está surdo. Deus ouve as nossas orações, e quando nós nos submetemos, né, a esperar em Deus, é evidente que isso vai revelar o nosso coração. Como está o seu coração? As tempestades têm revelado o que na sua vida e na sua caminhada? Pastor, eu não vim aqui hoje para ser confrontado. Então, você está coberto de razão se você pensa assim. Eu não estou te confrontando, mas eu estou incentivando você a refletir e a trazer verdades da palavra que podem trazer reações nos próximos dias, reações de você confiar no Senhor. Confiar que a tempestade ela não terá, né, a última palavra sobre a sua vida. Deus estará presente e vai ser soberano, grande, poderoso. Atos 27 apresenta uma das maiores tempestades enfrentadas pelo apóstolo Paulo. Não era apenas uma tempestade no mar, era uma tempestade de incertezas, era uma tempestade de medo. Havia perdas ali, havia pessoas sem esperança naquele navio, mas no meio daquela cena, no meio daquela situação que estava apavorando todos, Deus revela uma verdade: a tempestade pode atingir o navio, mas não pode destruir o propósito de Deus. Não pode. Creia nisso. Os propósitos de Deus são maiores. Nós cremos em promessas que dizem a respeito disso, como por exemplo, o que está lá em Isaías: os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos dele.
Pastor, isso na prática é muito difícil. E eu confesso para você que realmente é difícil de entender como que pode eu me submeter aos pensamentos de quem eu não, muitas das vezes eu não sei com clareza. Mas isso que é a beleza de andar, né, de forma íntima com o soberano. É você saber que Ele é quem está na frente. Quantos de nós, de forma natural, pegamos um ônibus, pegamos um avião, pegamos um Uber, pegamos uma carona e a gente confia naquele motorista, confia naquele piloto e que é um humano. Por que não depender da mesma forma, de forma espiritual, de um Deus que nos ama, que traz misericórdia, que conduz a nossa história? É isso que é revelado aos nossos corações. Então, nem toda tempestade, querido irmão, significa que estamos fora do caminho de Deus. Antes da tempestade, Paulo estava indo para Roma. Ele tinha um propósito definido. Quantos de nós também temos propósitos? E Deus não vai desmerecer isso na nossa vida. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, nós temos o nosso plano semanal, nós temos o nosso plano anual, e eu não estou dizendo para você viver a sua vida assim, amanhã Deus vai fazer acontecer, eu não vou fazer absolutamente nada. Não é para viver uma vida de forma irresponsável, mas nós sabemos que se o Senhor não permitir, a gente não vai conseguir executar nada. Então, a tempestade, ela estava acontecendo na vida de Paulo ali, junto com os demais, mas Paulo tinha um lugar definido para ir. Ele não estava fugindo, ele não estava abandonando a sua missão, ele não estava. Ele estava num percurso da nossa caminhada. Querido irmão, irmã, todos nós, na nossa caminhada, vamos ter situações de altos e baixos. Todos nós vamos ter momentos e vamos passar pela escola de Deus. Quanto mais a gente conhecer o tempo, quanto mais conhecermos a vontade do Senhor, mais satisfeitos e mais alegres vamos conseguir viver a nossa vida. Quantos estão entendendo? Ele não quer que você sofra negativamente. A sua mente está cansada, não está? Eu não sei se está cansada, mas a gente é pego de surpresa com tantas situações. É um cansaço dessa humanidade. E de forma negativa, querendo que a gente foque apenas nas coisas que são ruins. E muitas das vezes, eu confesso para você, que nós temos visto, e somos pegos também, em ver todas as coisas ao nosso redor, como se o inimigo estivesse causando alguma coisa. E ele está, sim, tentando desmotivar a mim e a você, tirar a gente da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Mas nós precisamos não dar ênfase a esse plano do inimigo, mas nós precisamos saber que existe um plano muito maior, o plano do Senhor na nossa vida. Então, olhar para Cristo sempre como autor da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caminhada, e nós vamos seguir. E eu quero te dizer e antecipar até mesmo e declarar aqui nessa noite que a tempestade tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma prova dura para sempre. Nenhuma circunstância. Eu achava que muitas das vezes na minha vida eu poderia considerar isso. Não vai passar essa prova, até quando eu vou passar essa prova? Quantas vezes eu pensei que eu fosse morrer na prova, mas não morri, estou aqui, você também vai passar pela prova, então passe pela prova dando glória a Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor. Mesmo assim, numa situação como a de Paulo, veio a tempestade, e isso revela algo importante. A vontade de Deus não é uma promessa de uma estrada
sem dificuldades. Vai ter dificuldade. Mas lembra do texto que eu li aqui no começo? Você lembra? Você anotou? Aonde está escrito? Você lembra? Ah, você não lembra. Isaías 41 diz: não temas, não temas. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te fortaleço com a minha destra fiel de justiça. Paulo estava no centro do propósito de Deus, mesmo dentro de um barco sendo quebrado pelas ondas. Vai existir certas situações que Deus vai permitir quebrar o barco, para a gente reconhecer que Ele está nos sustentando. O que é o barco da sua vida? O que muitas das vezes poderia ser considerado prioridade, que está acima até do próprio Deus? Essa tempestade está revelando algo sobre mim, sobre você. E quando alguma coisa é retirada de nós, que a gente lamenta muito, isso vai ser um teste real, se nós temos o Senhor como prioridade ou não, ou se era apenas aquilo que nós estamos chorando. O mar agitado revela aquilo que estava escondido há muito tempo. Quando tudo está sob controle, é fácil confiar, não é? Não é verdade? Você poderia considerar isso também, como eu? É fácil confiar quando tudo está muito bem. Mas a vida cristã, quando os recursos diminuem, quando as respostas delas demoram, quando o futuro parece incerto, quando a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma realidade. O texto mostra que os marinheiros, eles começaram a perder tudo. Eles começaram a jogar carga fora, eles começaram a perder equipamentos. O navio foi ficando cada vez mais danificado. E por isso, ao olhar para o texto e a ver essa passagem, existem momentos em que a vida também parece assim. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, para que a gente possa continuar. E eu não sei o que precisa ser vencido hoje, deixado para trás, para que você prossiga. Como o apóstolo Paulo declara em Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O alvo é esse. O alvo é deixar para trás aquilo que a gente sabe que passou. Para que remoer? Por que ficar insistindo sempre naquele erro? Por que gastar energia naquilo que não volta mais? Olhe para as coisas que porque Deus pode fazer coisas novas. Deus pode fazer coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. E eis que tudo se fez novo. Deus é especialista em fazer novas histórias. Capítulos que estão intactos lá na frente, que você não sabe. Eu não sei como vai ser o capítulo da minha vida. Eu só sei que quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a eternidade, quando eu olho para as coisas, tá, pastor, esse negócio de eternidade não é para mim ainda. Você pode estar dizendo isso. Olha, eu não consigo visualizar a eternidade, ainda tenho pouca fé. Mas se a gente pudesse se apegar nas coisas naturais, como por exemplo, eu já disse aqui várias vezes, mas o céu, eu até citei aqui o céu de domingo. Domingo foi um dia ensolarado. Um dia onde a gente pôde ver o céu azul. Sabe, queridos, é olhar para o maior pintor do mundo. Ele é quem vai colorir os nossos dias. É Ele que vai sustentar. É Ele que vai entrar com providência. É Ele que vai agir. É Ele que vai mandar pessoas
para nos ajudar quando for necessário, Ele que vai sustentar, Ele que vai nos dar coragem, Ele que vai nos impulsionar a vencer. Você crê assim? Algumas expectativas precisam ser revistas. Por isso que alguns planos precisam ser reorganizados. Existe uma diferença entre perder coisas e perder a esperança. Nunca perca a esperança. Que a sua esperança não esteja nessa terra, mas no Deus soberano, Cristo, nosso Salvador, Jesus. Jesus, Ele deve ser o primeiro, o último, o melhor da nossa vida. Eu já estou partindo para o final, tantas coisas a considerar, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus permanece. Paulo declara, no texto que nós lemos, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo, querido irmão e irmã. O Senhor tem cuidado de você. Ah, como que eu queria que você sentisse agora nesse momento o abraço do Espírito Santo. E dizer para você que está aqui nessa noite, dizer, olha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha, palavras de Jesus sobre nós. Eu não sei como que você tem vivido esses dias. Você até pode dizer tantas coisas. Você pode até reivindicar tantas coisas. Você pode até muito bem, e não há problema nenhum de você abrir o seu coração e dizer tantas coisas e murmurar por tantas situações que não aconteceram. Mas o Senhor Jesus, mesmo assim, Ele libera uma palavra sobre as nossas vidas nessa terça-feira. E Ele diz a você nesta noite, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você sabe o que significa isso? Não perca o seu coração por causa desse mundo. Não perca os seus sonhos por causa desse mundo. Não perca a sua saúde espiritual por causa desse mundo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Não é só mesmo uma alegria momentânea, não é sobre isso. Ter bom ânimo é você está em Jesus, Ele que revela alegria. E alegria, essa alegria que não passa. Os nossos sentimentos são enganosos, mas essa alegria nos impulsiona a superar. Você crê assim? Então, se você puder, por gentileza, se colocar de pé nessa noite. Reconheça que Deus sabe mais. Você pode saber muito, viu? Tem muita gente boa aqui que sabe muito sobre a vida e podia dizer, pastor, esse negócio aí eu já sei de muita coisa, eu já vivi muita coisa, né? Podia aqui dizer, olha, sua experiência pode ter significado, mas eu já sei muita coisa, mas a gente não sabe mais do que Deus. Quem somos nós? Deus sabe muito mais. Ele sabe como anda o seu casamento, Ele sabe como anda o seu ambiente de trabalho, Ele sabe tudo, e Ele sabe como conduzir da melhor maneira possível o seu coraçãozinho. E Ele diz a você, nessa noite, dê de bom ânimo. Glória a Jesus. Cristo, Ele nos ajuda a vencer a tempestade. Você crê nisso? Eu quero incentivar você. Se você tiver liberdade com a pessoa que está do seu lado, que você não ore sozinho. Não ore sozinha. Se você tem liberdade, fique com alguém aí do seu lado. Ore. E tente buscar, de alguma forma, orar por ela também. Porque ela está no barco, está no navio, que você talvez não saiba. E você vai ser o apóstolo Paulo, porque o que aconteceu naquele momento é que o barco, o navio foi destruído, mas eles chegaram, todos chegaram salvos. Então ninguém vai se perder, ninguém pode se perder. Nós precisamos andar juntos, unidade de propósito, unidade do reino. Por isso eu quero incentivar você a orar junto com essa pessoa, né? Orar pelas áreas que necessitam em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial,
nós depositamos diante de Ti a nossa confiança, Pai. Nós oramos, ó Pai, com os nossos irmãos, sabendo que o Senhor tem dado a cada um de nós condições maravilhosas. Ó Pai, nos enche do Teu Espírito Santo para que possamos entender sempre a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Ó Pai, nós cremos que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa história, da nossa vida, que nós vamos chegar lá. A tempestade não terá a última palavra. Nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos por cada área da nossa vida. Ó Pai, sejam elas emocionais, espirituais, sejam elas, ó Pai, o que for, para Ti nada é impossível. Realiza o Teu querer. Ó Pai, nós cremos que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e nós depositamos diante de Ti a nossa confiança. Ó Pai, nós Te glorificamos, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua majestade, e nós cremos, ó Pai, e confiamos em Ti, e nós profetizamos a bênção sobre o nosso irmão. Ó Pai, que a Tua palavra seja revelada. Tem de bom ânimo, tem esperança, e que toda a tristeza saia no poder do nome de Jesus. Que toda a alegria do Espírito Santo tome os nossos corações, em nome de Jesus. Traga direção, traz, Senhor, aquilo que é importante para cada um dos Teus filhos, e nós profetizamos a Tua bênção sobre a vida deles. Nós profetizamos, ó Pai, a Tua proteção, o Teu cuidado, e que nenhuma seta do inimigo atinja os Teus filhos e filhas. Nós cercamos aqui em oração a vida desta igreja, a vida desta cidade, a vida desse estado, e nós, ó Pai, oramos pela unidade do Senhor sobre as nossas vidas, pela aliança do Senhor sobre a Tua igreja. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós, ó Pai, profetizamos no poder e na autoridade do nome de Jesus a Tua palavra sobre as nossas vidas. Tenha bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Nós profetizamos a Tua palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, aleluia. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Te adoramos, Senhor, fortalece. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé. Ousadia como vento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é Fortalece a Tua igreja, Senhor, aprovada, nossos corações. Tu me dás a chance Obrigado, de Jesus. crescer um Pouco pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são
Obrigado a Deus por esta promessa bendita. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.